Olha, minha cidade hoje aterrissa em um lugar que tem a cara do interior. Eu estou falando de Ibiúna, esse município que tem cerca de 80 mil habitantes e cheio de histórias e encantos. Mas olha, não é só isso não. Ibiúna é um refúgio para muita gente que quer fugir do agito da capital e respirar um pouquinho de ar puro. Então vem com a gente nessa viagem, sempre com essas imagens lá do alto. Pelo nome a gente já sabe que tudo começou por aqui há muito tempo, com os índios. Una é um vocábulo tupi-guarani que significa negro, escuro, preto. E Ibi significa terra. Então, Ibiúna, na linguagem tupi-guarani, significa terra preta. Tinha-se conhecimento que as terras do Vale Escuro de Una, no período de 1618, eram habitadas temporariamente por índios tupi-guarani. O Vale Escuro era mais um caminho de fuga e um esconderijo para protegê-los de caçadores de índios para escravizá-los. Foram eles que abriram o primeiro caminho e deram os primeiros passos em direção ao vale. E olha, se tem alguém que sabe ao pé da letra a história de Ibiúna, é o seu José Gomes, mais conhecido como Linense. Hoje ele tem 87 anos, mas chegou em Ibiúna quando tinha 27. O historiador veio até o município para participar de uma partida de futebol e se apaixonou pela vida do interior. Tanto que decidiu ficar de vez. Nesses mais de 60 anos vivendo em Ibiúna, escreveu 3 livros sobre as características da cidade, além de guardar com carinho outros conteúdos e revistas com informações históricas. Mas conta pra gente, seu Linense, tudo começou na época dos bandeirantes, não é isso? Depois dessa entrada dos índios aqui, que começou a devastação das madeiras, aí Ibiúna se transformou em freguesia, né? Então a freguesia foi formada com partes desanexadas de Sorocaba, de São Roque, de Parnaíba e de Cotia, numa área de 1.093 quilômetros, que é o tamanho do município de Ibiúna. A região de Ibiúna foi colonizada por portugueses, japoneses e italianos. O que hoje é a Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores de Una, antes era uma grande fazenda. Ibiúna só se tornou um município em 24 de março de 1857. Desde então, algumas características fazem a cidade se tornar única e ainda mais especial. Ibiúna é o 34º município com maior extensão territorial do estado. Além disso, o clima é semelhante ao de Campos do Jordão, já que o município está entre as cidades mais altas do estado de São Paulo. Para quem mora aqui há tantos anos, sabe que essa história merece ser compartilhada. É meu pequeno mundo. Eu vim para Ibiúna o ano passado, completou 60 anos que eu moro aqui em Ibiúna, né? Eu me apaixonei tanto por aqui. Ibiúna ainda tem a sua grandeza na sua agricultura. O que nós produzimos aqui de verdura não está no gibi, né? Nós abastecemos Sorocaba, nós abastecemos Ceagesp, nós abastecemos muitos centros, né? Então, Ibiúna, ela é ainda um município agrícola. Da história para a fé. A paróquia Nossa Senhora das Dores é um marco imponente no centro de Ibiúna. Ela foi construída quando o povoado ainda se instalava. Aqui é que são realizadas as principais celebrações da Igreja Católica na cidade. Essa capela de Nossa Senhora das Dores foi doada por uma família e a data da criação da paróquia é 1812. Naturalmente, a igreja ela nasce com um pequeno grupo de pessoas, uma pequena capela, depois se estrutura. É o caso daqui.
hoje a gente tem essa bela igreja que é referência na cidade, e não só para o povo da cidade, mas também para todo o município e também para as pessoas que passam por aqui, vinda de São Paulo ou de outros lugares, para descanso no final de semana, uma vez que há muitos condomínios aqui no município. E ainda falando das celebrações católicas, Ibiúna tem um evento muito importante, a Festa de São Sebastião. Ela é realizada sempre no último fim de semana de maio. E a história dela começou com uma promessa. Existia uma fazendeira que é a dona Alexandrina Augusta, mais conhecida como a Inhaxanda. E nesse período houve a febre amarela, que dizimou muitas pessoas. Ela, sendo muito devota a São Sebastião, recomendou que viesse uma imagem do Rio de Janeiro de São Sebastião, que é usada até hoje. E assim ela fez uma promessa que, se São Sebastião livrasse o povo biunense da febre amarela, ela iria construir uma capela. Anos depois, veio a gripe espanhola e mais uma promessa. Quando a cidade estava livre da doença, começou a tradição da romaria. Isso foi em 1918. A imagem viaja da capela até o centro. Hoje o percurso é feito a pé, a cavalo ou até mesmo de bicicleta. Os fiéis saem em procissão, levando o santo de mãos em mãos até o centro da cidade, a paróquia Nossa Senhora das Dores, que dá 33 km de estrada. O Rômulo é um devoto de São Sebastião. Criado em Ibiúna, ele conta que em 1999 se mudou para a Bahia e nunca mais visitou a capela. Depois de 24 anos, ele voltou para visitar o lugar que faz tanto bem a ele. 2 dias e meio na estrada e uma motivação muito grande, né? De poder me conectar, me revivar com a minha infância, né? Com a época que eu participava das romarias de São Sebastião. A nossa fé, o nosso intento, né? Que conforme for passando as gerações, que as crianças não percam, né? Essa fé, continuem mantendo, porque era assim que faziam nossos avós, era assim que faziam nossos antigos. E que o meu intento, o meu desejo é que por todas as gerações permaneça essa energia e a preservação desse lugar sagrado. E olha, um dos segredos escondidos em Ibiúna é a produção de samambaias. Isso mesmo, a cidade está entre os maiores produtores desse tipo de planta em todo o país. É uma atividade tradicional que é passada de geração em geração. Parte dessas plantas é cultivada aqui nesta fazenda. Desde os 14 anos, Paulo trabalha no processo de cultivo. Hoje, com 50 anos, entende bem a importância da samambaia no município. Quando foi inaugurado essa estufa que nós estamos, ela era a maior da América Latina, sabe? Depois foi feitas as outras maiores e depois eles voltaram um pouco no jeito de fazer estufa e diminuíram o tamanho. Não tem tão grande igual essa, mas em matéria de vasos produzido, com certeza é uma das maiores, até do Brasil ainda. O processo de produção dura 2 anos até a planta ficar assim, grande, algumas delas coloridas e cheias de vida. Tudo é feito em 12 estufas. A samambaia, que foi ícone nos anos de 1970, agora retorna com tudo na decoração, estando sempre entre as indicadas em projetos de designers de interiores. A samambaia, como a gente fala, desde o tempo das avós da gente, né? Nunca saiu de moda, né? Até sai algum tempo uma ou outra variedade, mas depois ela volta e acaba enfeitando a casa das pessoas. No geral, todo mundo gosta, né, de uma planta. E realmente o mundo rural é um dos pontos fortes aqui em Ibiúna. E você vai conhecer agora mais uma família que mantém essa tradição. O álbum de recordações da família do Joigi retrata suas raízes ibiunenses. A paixão pelo agro veio de berço, com a chegada do avô a Ibiúna na década de 1960. O Sr. Teru começou a cultivar verduras, frutas e hortaliças no sítio da família. Já o pai dele, o seu Eizo, continuou o legado familiar, vendendo tudo o que produzia na Ceagesp. Agora é a vez do Joigi, de 34 anos, administrar os negócios da família Watanabe, que já contam com 5 empresas. A Joyce e outros 2 irmãos também acompanham o dia a dia dos negócios. O empresário fundou, em 2012, uma empresa que produz e distribui todos os dias produtos alimentícios para mais de 800 supermercados nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Dessa imensidão verde, com aproximadamente 400 hectares, saem diariamente produtos que vão para as mesas de milhares de brasileiros.
Do campo, os alimentos são distribuídos aos supermercados e depois vendidos aos clientes, que contam com itens de alta qualidade. Nas 132 cidades que a gente abastece, mais de 800 clientes, tem nossos funcionários abastecendo nossos produtos, cuidando deles, porque é lá onde tudo acontece, onde a venda acontece, e aqui é onde a gente trabalha, faz acontecer todos os dias, porque você tem que fazer a mudinha todo dia, plantar todo dia, colher todo dia, adubar todo dia, irrigar todo dia, padronizar, entregar, abastecer. Então, lá é onde tudo acontece, onde tem a venda do produto. Então, a gente precisa cuidar muito bem do nosso ponto de venda para atender bem o nosso cliente. Se o presente já é repleto de conquistas para o Joigi, o sonho para o futuro da cidade, na opinião dele, é que Ibiúna trilhe cada vez mais pelo caminho do progresso e independência, desenvolvendo novos potenciais econômicos e estruturais. Para isso, o empresário aposta cada vez mais na cidade. O objetivo é deixar um legado e beneficiar os ibiunenses do presente e do futuro. A gente sempre batalhou pela nossa cidade, pelas pessoas que estão junto com a gente e que a gente quer ter uma cidade melhor para os nossos filhos. Acreditar em Ibiúna foi fundamental para que esse supermercado, que hoje é o maior da cidade, pudesse se tornar essa potência geradora de empregos. Hoje são cerca de 500 funcionários e mais de 3.000 metros de área de venda. O complexo conta com uma galeria de várias marcas, estacionamento coberto com 3 andares e uma loja que recebe 10.000 pessoas todos os dias. O que hoje é uma realização, um dia foi só um sonho dos irmãos Rolim de Freitas, os fundadores da empresa. Eles começaram trabalhando num bar e posteriormente montaram uma mercearia, onde foi dando certo, com muita dificuldade que eles tinham no trabalho, era muito poucos funcionários, era só os 2 e as esposas. E posteriormente eles começaram a pensar uma coisa maior, viram que estava ficando pequeno. Quando em 82 eles montaram um mercadinho na Rua 15 e aí meus irmãos começaram a também trabalhar junto com eles. Ao todo, são 7 diretores que trabalham no mercado, batalhando pelo crescimento da companhia. E assim, o negócio foi crescendo, até que em 2012 o mercado atingiu um marco. Entrou para o ranking da Associação Brasileira de Super e Hipermercados, ocupando a 3ª posição entre as maiores redes supermercadistas em termos de faturamento. Daí em diante, o mercado ficou mais parecido com o que é atualmente. A diversidade de produtos e setores foi se tornando um dos destaques do lugar, que hoje tem bazar, açougue, padaria e até mesmo um restaurante. A gente quer que Ibiúna cresça, quer que seja uma cidade que acolha até os visitantes da melhor forma possível, né? Dando segurança, A gente acredita, quer que sempre Ibiúna esteja melhor, por isso que a gente investe, a gente acredita mesmo, a gente investe o que é possível na nossa cidade. O carinho pela cidade é percebido por quem passa por aqui. A enorme pintura do lado de fora do mercado homenageia os produtores rurais, que são essenciais para a economia local e fazem parte da história do município. Uma trajetória que só existe porque há anos famílias constroem suas vidas por aqui. Uma delas está aqui. É na área rural de Ibiúna, a cerca de 15 quilômetros do centro da cidade, que fica a cabanha, termo usado para descrever um lugar especializado na reprodução de gado, que aqui é o da raça leiteira Jersey. São 30 cabeças ordenhadas 2 vezes ao dia. Toda a produção de leite vai para a fabricação de queijo artesanal, o carro-chefe do negócio da dona Luzita e do seu Ayrton. O casal, que é nascido no litoral, veio para Ibiúna há 14 anos. Tudo começou quando eles decidiram comprar a fazenda para lazer. A paixão pelo queijo veio só depois. Adquirimos uma vaquinha, né? Geralmente quem tem um sítio, uma propriedade, quer ter um leite, né? Verdura, enfim. E aí com essa vaquinha começou a minha história. Eu fui visitar a minha família lá na Espanha, que também fazem queijos, né? Para consumo, e aprendi, né? Como eu tinha uma vaquinha, tinha leite, eu aprendi a fazer o queijo que eu amava. Sempre que eu ia lá, eu comia muito, né? Porque aqui no Brasil tem queijos diferentes. E aí aprendi a fazer aquele queijo e cheguei aqui e comecei a fazer. A Ibiúna é uma cidadezinha apaixonante, né? Uma cidade com um clima muito gostoso, a gente se apaixonou por Ibiúna. Nós compramos a propriedade aqui, independente do queijo, nós viemos, gostamos, nos apaixonamos e compramos a propriedade. É uma cidade muito
próxima com o norte da Espanha, com a Galícia, com o relevo, o clima, é bem parecido. O que começou com uma pequena produção para consumo próprio se tornou uma paixão tão forte que eles decidiram entrar no ramo. Hoje são 13 tipos de queijos produzidos e comercializados aqui, alguns com até 1 ano de maturação, como é o caso desse aqui, com a massa semi-cozida, que tem a receita autoral. Alguns, inclusive, são premiados. Em 2023, a queijaria ganhou medalha de ouro em um concurso mundial. As conquistas são exibidas na loja. Além dos títulos, o negócio também faz parte da APQA, Associação Paulista do Queijo Artesanal, e do Caminho do Queijo Artesanal Paulista, que reúne 17 queijarias do estado. Em 2023, no concurso mundial, o queijo Araucária ganhou medalha de ouro. O queijeiro artesanal, ele tem sede de fazer coisas autorais. Nós nos inspiramos em receitas, porque cada propriedade tem um terroir, cada local tem uma temperatura, tem um pasto, isso tudo altera muito o queijo. Eu faço o mesmo queijo que na Espanha, porém tem as suas diferenças, né, por conta dessas coisas diferentes que tem no pasto, principalmente a raça do gado. A gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas fique com a gente, daqui a pouco a gente continua mostrando as histórias que tornam Ibiúna uma cidade tão especial. O Olhe Minha Cidade volta já!